Sabe quando a gente pega um livro e simplesmente não consegue largar? Parece mágica, né? Bom, hoje a nossa investigação visual vai dissecar exatamente isso. Não vamos apenas ler uma história, a gente vai abrir o capô e olhar a própria anatomia da narrativa. Vamos mergulhar nas reflexões do livro A Engenharia do Ser Ficcional, mais especificamente nos conceitos de resistência e na história a ser contada. O nosso objetivo aqui é revelar como as grandes narrativas se sustentam em campos invisíveis de pura engenharia literária. Para quem quer entender de verdade os mecanismos ocultos que nos prendem da primeira à última página, essa análise vai decodificar o que acontece nos bastidores de um texto poderoso. E olha, entender essa arquitetura secreta muda para sempre o jeito que a gente compreende a literatura. Essa citação define bem o tom e é absolutamente fascinante. Quando a gente lê sobre as ações de um personagem, estamos vendo só a fachada de um prédio, mas como em qualquer grande arranha-céu, a verdadeira estabilidade repousa numa estrutura metálica totalmente oculta, em fundações muito profundas. Narrar não é só colocar um acontecimento depois do outro, é literalmente construir um mundo em cima de uma arquitetura invisível. O autor trabalha como um arquiteto sofisticado. Ele guia cada passo de quem lê, sem nunca deixar que as vigas de sustentação fiquem óbvias ali na superfície. E aqui a gente entra no primeiro grande ato da nossa investigação. A ideia é sair dessa superfície visível da história e entender a teia profunda que amarra tudo. Para criar um universo ficcional que funciona perfeitamente, é preciso dominar essas tensões invisíveis. O ofício da escrita exige que os personagens não sejam apenas jogados no cenário, mas sim estruturados dentro de um campo dinâmico de pura gravidade, que permeia e afeta absolutamente todas as ações deles. O mais incrível dessa arquitetura toda é como a palavra tensão ganha um novo significado. Esquece aquela ideia clássica de tensão como uma porta rangendo num corredor escuro. Na verdade, a tensão é o eixo central que sustenta a obra inteira. É a cola que une as micro-histórias, ou seja, aqueles pequenos eventos periféricos, ao enredo principal. Por exemplo, se um personagem secundário esconde um segredo de família bobo, isso não está ali só para dar cor à página. Isso altera a gravidade do enredo central. Mantendo esse mistério, o autor cria o que chamamos de horizonte interpretativo. Ou seja, a mente de quem está lendo não para de projetar o que vai acontecer, engajando com a história muito além das palavras impressas. E essa dinâmica toda nos leva a um conceito estrutural genial. Imagina o texto como uma daquelas mega-obras da engenharia. O que mantém cada peça no lugar exato é uma força gravitacional específica, que a obra chama de resistência. Assim como a gravidade impede que os planetas saiam batendo uns nos outros pelo espaço de forma caótica, a resistência literária trabalha quietinha nos bastidores. É ela que não deixa a trama perder o sentido, ou ficar fácil demais, ou deixar os personagens soltos sem um propósito muito claro e direcionado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com um equívoco super comum aqui. Resistência não é só enfiar um vilão malvado, uma tempestade gigante ou um obstáculo físico na frente do herói. A verdadeira resistência literária é um estado conceitual de coerência interna. É aquela capacidade absurda que a narrativa tem de sustentar a tensão e o significado em várias camadas ao mesmo tempo. É isso que mantém o interesse vivo sem precisar explodir um carro a cada capítulo, sabe? É uma articulação profunda de pensamento que dá um peso real para cada pequena ação. Essa comparação na tela mostra perfeitamente do que a gente está falando. Se a gente olhar só pela superfície, parece que as subtramas estão ali só para dar um efeito imediato ou, convenhamos, para encher linguiça. Mas na visão arquitetônica, as subtramas são cruciais. Elas são as paredes de sustentação da obra. Digamos que o protagonista precise superar o medo. Se numa subtrama um aliado dele falha justamente por covardia, isso funciona como uma parede de sustentação simbólica. Essas tramas ocupam posições milimetricamente estratégicas que dialogam com o núcleo da história. Literalmente, nenhuma palavra está ali por acaso. Bom, agora a nossa metáfora vai dar um passo além. Vamos deixar a física e a gravidade de lado por um instante e entrar na biologia. A história a ser contada não é um objeto estático feito de tijolos de palavras. É um organismo vivo, multidimensional, que pulsa e respira o tempo todo. E para manter a integridade desse organismo de forma convincente, o autor precisa criar um sistema complexo de significados. É um equilíbrio interno incrivelmente delicado, onde cada diálogo e cada cena obrigatoriamente dão vida à cena seguinte. E dentro desse ecossistema, existe um contraste muito nítido. De um lado, a gente tem o enredo central, que é o coração pulsante do significado. Do outro, as micro-histórias auxiliares. E a relação entre eles é de interdependência total. As micro-histórias orbitam o enredo central ligadas por fios invisíveis e luminosos de tensão. O livro praticamente gera as suas próprias necessidades internas. E o mais fascinante é que essas tramas menores não podem mudar de direção do nada. Elas têm que contribuir decisivamente para as áreas onde a expectativa de quem lê está mais alta.
Elas existem única e exclusivamente para complexificar e dar sustento vital ao núcleo. E como essa estrutura se alimenta na prática? Através do que o material chama brilhantemente de quase-necessidades. São estruturas simbólicas que não são entregues de bandeja logo de cara, mas servem como verdadeiros ímãs para nossa atenção. O que elas fazem exatamente? Elas instigam deduções silenciosas. Fazem a nossa mente trabalhar dobrado enquanto a gente lê. A gente começa a criar teorias íntimas, testar hipóteses, imaginar 1000 possibilidades. O autor vai plantando sementes no imaginário para que, quando a verdade aparecer dezenas de páginas depois, o impacto não seja só grande, seja intelectual e emocionalmente devastador. Agora, como esse organismo regula o próprio funcionamento sem entrar em colapso? É aqui que a gente entra no quarto ato da nossa análise, o ritmo oculto do tempo. Para que todo esse castelo de expectativas e conflitos não desabe, a fluidez do texto tem que ser milimetricamente manipulada. E, detalhe crucial, fluidez não significa correr em linha reta o mais rápido possível até o final do livro. A verdadeira fluidez tem a ver com o tratamento do tempo e o ritmo interno ditado pela mente de cada personagem envolvido. Esse intervalo temporal contínuo que a gente está vendo não é feito de datas no calendário ou batidas no relógio. É um espaço de tempo profundamente psicológico e simbólico. Pensa assim, o arquiteto da história cria um ato inicial, joga a tensão lá no teto até quase sufocar a gente, mas depois ele precisa aplicar uma descompressão simbólica obrigatória. É como se fosse uma matriz elástica. As linhas de tensão são ajustadas e reajustadas o tempo todo para preservar o nosso envolvimento mental e, acima de tudo, não esgotar a atenção de quem está lendo. Esse processo de descompressão mostra o cuidado absurdo do autor para não fritar o cérebro de quem lê. São 3 passos centrais. Primeiro, as zonas de tensão são moldadas de acordo com a psique dos personagens. Se o personagem está emocionalmente instável, a tensão sobe ou desce com ele. Segundo, cada zona precisa ter uma rigidez estrutural na base para não virar um dramalhão barato. E terceiro, e talvez o mais engenhoso de tudo, é saber a hora exata de diminuir a tensão. Essa modulação evita a chamada exaustão interpretativa, porque, olha, se o cansaço intelectual for grande demais, o livro acaba abandonado na estante para sempre. O ritmo, então, é uma mistura de pura psicologia com engenharia de precisão. E a gente está chegando ao clímax da nossa exploração. A gente viu a gravidade profunda que a resistência proporciona, compreendeu a narrativa como um organismo biológico vivo e desmontou as engrenagens do relógio psicológico dela. Agora, a gente junta todas essas peças. O que acontece quando todas essas forças giram em perfeita harmonia sob o papel? Entender essa união é a chave mestra que separa uma leitura casual de uma compreensão real sobre a matriz da literatura. Olha a profundidade dessa revelação aqui. A história final, completa e que realmente impacta, nunca é só uma linha reta de ações isoladas. É uma constelação gigantesca e brilhante. Tem movimentos internos, que representam a mente e os dilemas morais, e movimentos externos, que englobam os eventos físicos e as subtramas colidindo. Tudo isso converge, se expande e cria uma teia de tensões para todos os lados simultaneamente. Mas, incrivelmente, tudo fica sob o controle estético e rigoroso do autor. Nenhuma estrela nessa constelação acende ou apaga por puro acaso. E todo esse trajeto nos deixa com a reflexão final muito poderosa. Quando a gente mergulha de cabeça no universo ficcional magistral, as coisas muitas vezes parecem totalmente orgânicas, sabe? Inevitáveis. Como se o próprio destino estivesse ali, implacável, guiando a vida daqueles personagens. Mas como a nossa análise estrutural provou, se esse caos todo parece destino absoluto, é porque tem o arquiteto invisível manipulando silenciosamente a gravidade, a biologia e o tempo de cada vírgula. Dominar essas engrenagens ocultas é o que faz da literatura algo tão magnificamente poderoso. Muito obrigado por nos acompanhar nessa investigação estrutural e até a próxima decodificação.